O Na Telinha completa 20 anos. Nesse mês de junho, selecionamos 20 personalidades que fizeram ou fazem a história da nossa televisão. Hoje a gente recebe aqui Roberto Cabrini, jornalista, apresentador do Domingo Espetacular da Record. Cabrini, primeiro, muito obrigado pelo tempo disposto, por colaborar aqui com a gente na telinha. E eu começo te perguntando, Cabrini, você é apresentador, mas você é essencialmente repórter. E eu quero te perguntar por que que você não deixou a função? Você continua fazendo reportagem, você continua mantendo a sua essência e exercendo a função de repórter, Cabrini. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui, admiro muito o trabalho que vocês fazem. A essência, a base do jornalismo é a reportagem. O meu DNA é a reportagem. Eu não consigo conceber jornalismo sem reportagem. E eu sei que é fundamental que eu continue fazendo as reportagens para imprimir uma personalidade, para tornar o Domingo Espetacular ainda mais competitivo, e a minha presença como apresentador é um reconhecimento de toda uma trajetória e a necessidade de ter o DNA de um jornalista que tem uma biografia importante. Então, tudo está se casando nesse momento atual, onde eu ancoro um jornal junto com a Carolina Ferraz, que é uma colega muito querida, mas não deixo de fazer as grandes reportagens, porque fazer reportagens é a minha essência. Na minha opinião, a reportagem é o oxigênio do jornalismo. Ô Cabrini, você ainda corre atrás dos seus entrevistados? Você tem feito algumas boas entrevistas, mas como é que acontece esses bastidores exatamente? Muitos chegam a se oferecer para você, você às vezes tem que insistir demais, você que tem que correr atrás, obviamente tem toda uma equipe por trás, mas na sua figura, o quão importante você é na hora de fechar cada entrevistado bombástico, se é que a gente pode dizer assim? Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. É claro que eu tenho uma equipe muito competitiva, uma equipe que se inspira na minha trajetória, e uma equipe muito dedicada também. Mas eu vivo no telefone, vivo pesquisando, vivo indo atrás, nada mudou no meu trabalho de reportagem. Eu acho que o dia que eu parar de fazer isso, eu não vou me tornar tão competitivo como eu tenho sido, não vou conseguir os grandes cursos, não vou conseguir dar cabo às grandes investigações. Mas televisão é um trabalho em equipe e é fundamental ter uma equipe realmente aguerrida. E essa equipe que está aí, uma equipe que grande parte dela foi escolhida por mim, uma equipe que já trabalha comigo há algum tempo, o entrosamento é muito grande, uma equipe que se espelha muito em tudo que eu tenho feito, em tudo que eu fiz ao longo da minha carreira, para dar prosseguimento, né? A gente vive momentos de grande adrenalina, de grande dedicação, aonde muitas vezes você tem que alterar o roteiro, o perfil do que vai ser o Domingo Espetacular, é uma questão de segundos, às vezes está tudo pronto e você tem que mudar, porque você tem que reagir rapidamente para não se distanciar daquilo que é notícia. E fazer as grandes reportagens, fazer muito de maneira muito bem feita, o hard news é uma das características principais da nossa equipe e é o que tem dado muito certo para a gente. A gente vê nos números de audiência que acabam sendo uma consequência também do trabalho feito. E você é um cara ligado nessa questão de número de audiência, Cabrini. Esse ano o Domingo Espetacular ele tá indo ao ar depois do futebol, né? O que possibilitou até algumas quebras de recorde de audiência. Até que ponto isso te anima ou te preocupa? Você é um cara ligado nisso ou não? Claro, com certeza, não há circo sem bilheteria, a gente precisa acompanhar a audiência. Eu fico muito feliz sabendo que a gente já ficou em segundo lugar, sem precisar do futebol. O futebol torna a grade da Record ainda mais competitiva, mas a gente procura pensar no que vai ser o telejornal mediante o programa que vem antes também, para que não haja uma dissociação do público que estava assistindo a programação que veio antes. Se a gente pega no Tom Cavalcante, é uma leitura, se a gente pega no futebol, é outra leitura. E a gente está sempre procurando elaborar o roteiro mais adequado para não ter uma quebra de público importante, para a gente formar realmente uma grade homogênea e competitiva, mas sempre também primando pela qualidade. O jornalismo precisa ter qualidade. Mais importante do que a audiência é a qualidade. A audiência tem que ser consequência da qualidade. Isso acaba sendo uma consequência. Mas se vocês pegam do futebol ou do Tom Cavalcante, como que é feito a leitura de com qual reportagem a gente vai começar aqui? Se a gente vai pegar em alto do futebol, vamos começar com isso. Se a gente pega do Tom Cavalcante, vamos começar com isso. O que é cada estilo de programa e o que vocês planejam
para cada linha exatamente, Cabrini? O público do tom, ele tem uma participação feminina mais predominante do que o público do futebol. Então, o público do futebol, ele tende a responder melhor a grandes matérias investigativas. Essa não é só uma decisão minha, nós temos o diretor do programa, eu sou o editor-chefe da grande reportagem. Nós temos o diretor do programa, que é o Celso Teixeira, nós temos o Antônio Guerreiro, que é o nosso vice-presidente de jornalismo, o Cláudio Sabelo, que é um dos nossos principais diretores também. É uma decisão incolegiável, mas o que a gente procura observar é que, se você pega no futebol, tende a ter um público mais masculino que vai responder muito bem às grandes matérias investigativas. Já se você pega, por exemplo, no Tom Cavalcante, você privilegia as matérias um pouco mais leves, que possam se conectar melhor com o público feminino. Perfeito. Cabrini, queria voltar um pouquinho na sua carreira. Muita gente não lembra, mas você foi o primeiro apresentador do Brasil Urgente que está no ar aí até hoje, né? Foi a primeira vez que você ancorou um noticiário. Queria saber de você como é que foi capitanear esse projeto e vê-lo até os dias de hoje. Ou seja, deu tão certo que passaram vários apresentadores, o mais longevo deles, inclusive, da Atena, mas o programa está aí na grade da Band até hoje, sendo muito competitivo. Claro que um pouquinho diferente daquilo que você fazia, mas o Brasil Urgente começou com você, né? Eu tenho muito orgulho disso, foi um marco na minha carreira, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer em grande escala a ancoragem de um telejornal, e o Brasil Urgente, sob a minha gestão, era um jornalístico que, onde se predominava as matérias investigativas. A gente privilegiava as matérias investigativas, é um pouco diferente do que o Brasil Urgente é hoje. Digamos que o Brasil Urgente, na época em que o capitaneio, é bem semelhante ao que a gente faz no Domingo Espetacular hoje, com grandes matérias investigativas. Sim. Aí, depois, ainda na Band, você fez também. Aí você também ancorou outro telejornal que foi o Jornal da Noite, ou seja, você ficou numa pegada diária durante algum tempo, né? E nesse caso, na madrugada, como que era a sua rotina para fazer um telejornal diário e num horário, que a gente pode dizer, de alternativo? Olha, eu até ousava, foi aí que nasceu o slogan, um jeito diferente de fazer telejornal, né? A gente conseguiu os maiores índices de toda a história do Jornal da Noite. A gente chegou a dar 5 pontos de média, algo que jamais voltou a se repetir, usando uma fórmula bastante ousada. A gente elegia o principal assunto, que poderia ser o acontecimento do dia, ou uma grande matéria investigativa que a gente destrinchava em vários anos. Então, a gente fazia praticamente metade do telejornal com um assunto e a outra metade no noticiário do dia, onde entrava o noticiário econômico, o noticiário político e tudo mais. Essa fórmula se revelou consagradora, porque os índices eram absolutamente pioneiros e quebraram várias barreiras, né? Não se achava que um jornal que entrava à tarde e à noite poderia ser tão competitivo. E foram 6 anos ancorando o Jornal da Noite, e era um jornal que me deu assim enorme agilidade, porque muitas vezes a gente editava o jornal ao vivo com os acontecimentos. Eu me lembro, por exemplo, na época do julgamento do Saddam Hussein, a gente praticamente editou o jornal ao vivo, como também editamos ao vivo na morte do jogador Serginho, o jogador do São Paulo, que morreu vitimado por um ataque no coração. E a gente conseguia reagir com grande rapidez e mudar o foco no jornal, escolhendo prioritariamente um assunto e depois dividindo o restante do telejornal com os outros assuntos. Ou seja, ele tinha um aspecto de revista e também de um telejornal diário. Era um mix, era uma combinação entre um telejornal diário e um telejornal em forma de revista. Uma forma que se revelou extremamente inovadora e pioneira em termos de conquistas de audiência. E até que ponto era estafante essa rotina de fazer um telejornal diário e de madrugada? Até que ponto isso mexeu com você? E assim, vou até um pouco mais além, se isso mexeu com a sua saúde de alguma forma. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte: eu não gosto de fazer mais do mesmo. Quando eu me empenho a um projeto, eu não quero que esse projeto seja apenas mais um exemplo de tudo aquilo que se faz. É uma marca da minha carreira, sem procurar inovar, sempre procurar usar criatividade e procurar inspirar toda a equipe nessa direção.
Hoje nós temos aqui na mesa, na Record, grandes profissionais que começaram nessa época do Brasil Gente, reagindo rapidamente, mas ao mesmo tempo produzindo matérias com grandes textos, com uma abordagem diferenciada, com uma abordagem sofisticada, inclusive. E o desafio era conseguir fazer isso, tendo pouco tempo para que isso pudesse ser feito. Eu me lembro, por exemplo, que eu ia gravar off na ilha de edição e não tinha nada escrito. Eu ia fazendo da minha cabeça, ia falando, porque não tinha tempo. Se eu parasse para escrever, não ia dar tempo da matéria entrar no ar. E grandes profissionais começaram comigo, tem aproximadamente uns 7 ou 8 profissionais dessa época que começaram no Jornal da Noite, que estão hoje na Record, ocupando os cargos mais importantes, porque nunca deixaram de se beneficiarem dessa semente de ousadia, de iniciativa. Né? O jornalismo precisa sempre inovar. A gente precisa sempre estar em sintonia com as mudanças da sociedade, e é esse tipo de ênfase que eu procuro dar para todo mundo que trabalha comigo. Algumas das suas célebres... Da minha saúde, olha, eu vou muito obrigado. O jornalismo, ele só me dá boa saúde, porque o jornalismo me inspira a estar sempre em forma, porque o jornalismo desgasta, e eu diria que o jornalismo é meu oxigênio. Longe de ser um problema de saúde, ele me dá saúde. Sem dúvida. Uma das suas célebres entrevistas, Cabrini, tem várias, mas eu estava revendo algumas delas nos últimos dias e eu via que você entrevistou o Fernando Collor de Mello, que você, inclusive, depois fez um documentário em cima disso no Conexão Repórter. Mas eu queria que você... foi uma baita de uma entrevista, assim, ela repercute até hoje, muita gente recorre a ela quando quer ver alguma coisa do Collor. Mas, assim, como é que foi o bastidor daquela entrevista? Como é que você convenceu o Collor a te dar aquela entrevista e te dar uma liberdade de você perguntar tudo aquilo que você queria? Bom, primeiro, essa entrevista é um marco na minha carreira. A gente ganhou o prêmio da PTA. O prêmio da PTA foi o reconhecimento dessa matéria, uma matéria também muito ousada que a gente fez no Iraque. Mas essa matéria foi muito importante porque ela ganhou, inclusive, a audiência da Globo. Era um momento significativo da minha carreira, porque eu estava deixando a Globo. Quando o Ayrton Senna morreu, eu permaneci mais um ano cobrindo Fórmula 1, mas eu achei que não valia mais a pena, eu queria me dedicar ao jornalismo investigativo, coisa que eu já fazia no escritório da Globo em Londres. Um ano antes da morte do Senna, eu tinha localizado o Paulo César Farias, que é a maior audiência da história do Jornal Nacional. Então, esse momento era um momento muito significativo, porque era um momento que eu deixava o Porto Seguro da Rede Globo para assumir o escritório do SBT em Nova York e ajudar a inaugurar o SBT Repórter. Em uma emissora que não tinha tradição em fazer programas de reportagem. Então, eu me lembro muito bem que a Mônica Teixeira era a editora-chefe desse programa, e ela queria até que eu fizesse o O.J. Simpson, né? Na estreia. Eu falei, olha, o O.J. Simpson é uma boa pauta, mas eu prefiro eu mesmo escolher o tema, porque eu acho que precisa ser um tema que represente a minha cara, aquilo que eu penso do jornalismo atual. E foi daí que eu tive a ideia de fazer a primeira grande entrevista com o Fernando Collor de Mello. O primeiro desafio foi convencê-lo a falar. Ele precisava, de fato, dar as suas explicações à mesma medida em que eu precisava fazer as perguntas mais contundentes. Não podia ser um programa chapa branca. Tem que ser um programa ousado nas perguntas, mas que, ao mesmo tempo, respeitasse o direito que ele tem de dar as suas explicações. E a revista Veja elegeu como a melhor matéria do ano, ganhamos o prêmio da PCA, ganhamos a audiência da Globo, e é uma matéria historicamente muito significativa, porque ela representou um sucesso muito grande para o SBT Repórter. Depois a gente continuou, logo em seguida eu fiz a matéria do Iraque, depois eu fiz a matéria do Afeganistão, que ganhou o prêmio Vladimir Herzog, nesse mesmo SBT Repórter, onde a gente cobriu a ascensão do Talibã em 1995, mas essa matéria do Collor era decisiva, porque eu deixava o Porto Seguro da Globo, onde eu cobria Fórmula 1, e a Globo tinha feito uma proposta incrivelmente atraente para que eu permanecesse na Globo, que a Globo entendia que a equipe que cobria a Fórmula 1 estava a ser mantida a todo custo, ainda mais num momento em que não havia mais Ayrton Senna. E o Alberico
Souza Cruz, que era o diretor de jornalismo, ele fez uma proposta fantástica para que eu permanecesse, mas eu decidi ousar porque eu queria me dedicar exclusivamente ao jornalismo internacional e ao jornalismo investigativo. Eu achava que já tinha cumprido uma etapa, um ciclo da minha carreira fazendo a Fórmula 1. Adorei fazer Fórmula 1, me abriu muitas portas, a Ayrton Senna me abriu muitas portas, tenho muito carinho por esse período, mas eu achava que eu precisava dar um passo adiante. Mas achar que dar um passo adiante, quando isso envolve sair da Rede Globo de televisão, veículo de comunicação do país, não é uma decisão fácil. Ela envolve coragem. E começar com o Collor acabou alicerçando todo esse momento, né? Porque no final do ano, todos os veículos elegeram os melhores do ano e a gente estava lá e representando o SBT, que não tinha tanta tradição no jornalismo, embora já estivesse com o Boris Casoy, que estava também a sua maneira dele, quebrando barreiras, etc. e tal. Então, essa entrevista do Collor, você lembrou aí que no Conexão Repórter, né, programa que eu fiz em outro momento pelo SBT, a gente fez a história de uma entrevista, porque é uma entrevista muito importante, que foi a primeira entrevista do Fernando Collor de Mello depois do impeachment, onde respondeu que jamais tinha respondido, da mesma forma que eu tenho um orgulho também de anos depois ter feito a última entrevista de Dilma Rousseff antes do impeachment também. Então, são marcos importantes da minha carreira. E como é que você conseguiu convencer o Collor a falar com você sem restrições? Não foi fácil, foi muito difícil. O primeiro passo foi que ele aceitasse me receber. Ele apresentou uma série de explicações sobre as decisões que ele tomou. E eu falei, presidente, as suas decisões precisam chegar às pessoas que sempre o apoiaram. Ele parou para pensar e falou, eu acho que você tem razão. Mas eu avisei. É fundamental que a gente faça todo tipo de pergunta. Eu lembro que a primeira etapa do programa foi na casa da Dinda, onde a gente já fez algumas perguntas um pouco mais desafiadoras. Ele teve até vontade de desistir dessa matéria. Então, quer que a gente fique apenas com a parte do senhor falando sobre a casa da Dinda, sobre aquela espécie, entre aspas, de cachoeira, com tubulação de plástico que ele fez ali, e sobre o paisagista que ele contratou de uma maneira questionável, né, por toda a imprensa e pelas investigações. Aí ele decidiu continuar. E a etapa decisiva desse documentário foi feita em Miami, aonde ele respondeu a todas as perguntas, mas um clima de muita tensão mesmo. Ali era um outro homem, da mesma forma que eu era um outro repórter. Todos os lapsos de cortesia tiveram que ser despidos, porque ele respondeu da maneira que ele achava que tinha que responder, e eu perguntei da forma que eu achava que o público brasileiro tinha direito de indagar a um presidente que tinha sido destituído do poder por denúncias de corrupção. Foi um marco na minha carreira, e o senhor Fernando Collor também, sob a perspectiva dele, também deu respostas importantes, respostas que fazem muito pensar. E por que é que você acha que ele, analisando pelo lado dele, por que é que ele, no íntimo dele, o que ele viu em você que ele aceitou dar essa entrevista? O que ele tinha a ganhar com isso? Olha, eu já era um jornalista com uma biografia muito importante, tinha localizado o PC Farias, tinha participado da cobertura da morte do Ayrton Senna, inclusive anunciando em rede nacional a morte dele, foi um momento mais difícil da minha carreira. Eu vivi um grande momento da minha carreira, minha ida para o SBT provocou enorme repercussão, ele sabia de tudo isso, e ele julgou naquele momento que eu era o jornalista ideal, pelo prestígio que eu acumulava naquele instante, para fazer a entrevista, mas foi uma decisão dele, entendeu? E como é que você convence, Cabrini, personagens que às vezes estão no olho do furacão a te dar uma entrevista, a quebrarem o silêncio? Isso já aconteceu algumas vezes, mas se é que você pode revelar, claro, que técnica, que poder de persuasão e de convencimento você usa para que eles digam sim e falem com você? Muito simples. Primeiro, a credibilidade que se conquista ao longo de uma carreira. Segundo lugar, eu tenho perfeita noção de que jornalista não é promotor, jornalista não é delegado, jornalista não é juiz.
Jornalista, ele faz perguntas, mas ele jamais pode julgar. E eu sempre respeito o direito que cada entrevistado tem de apresentar o seu lado da história. Por isso que tantos me escolhem. Eles sabem que eu vou fazer perguntas de forma, muitas vezes, contundente, mas jamais irei julgá-los. Eu, antes de fazer uma entrevista, não julgo o entrevistado, durante não julgo, e depois também não julgo. Eu, quando as pessoas me perguntam sobre vários entrevistados que eu fiz, Eduardo Cunha, Fernando Collor de Mello, PC Farias, enfim, fazer entrevistas exclusivas se tornou algo muito comum na minha trajetória. Eu jamais julgo essas pessoas depois. Se você me perguntar opiniões sobre pessoas que eu entrevistei, eu jamais irei emitir a minha opinião, porque eu acho que seria uma perda da confiança entre entrevistador e entrevistado. É uma ética que eu desenvolvi, e os entrevistados sabem que eu farei perguntas desafiadoras, mas eu não irei julgá-los. E essa é a receita básica, não julgar, e as pessoas apreciam dar entrevista para mim por uma credibilidade, por sentir que elas podem dizer, olha, se eu respondi as perguntas do Roberto Cabrini, é porque eu não temo nada, né? Muitos já me falaram isso. É uma demonstração que eles podem dar à sociedade de que eles estão transparentes. Mas, dito isto, eu sempre faço as perguntas sob o ponto de vista da sociedade. O que a sociedade precisa saber de um determinado entrevistado é o que eu faço. E sempre faço as perguntas de forma objetiva. Eu não acredito em repórter que fala mais do que o entrevistado. E eu nunca levo um roteiro que não possa ser mudado. Eu presto atenção nas respostas e, mediante as respostas que estão apresentadas, eu irei formular novas perguntas, novas indagações. Então, as entrevistas comigo são muito dinâmicas, porque a gente sabe de onde elas partem, mas é totalmente impossível se prever onde elas chegarão, porque as melhores perguntas, eu acredito firmemente nisso, são formuladas durante uma entrevista. Os entrevistados, eles vão dando sinais, receitas daquilo que você deve perguntar. E a maneira de entrevistar A não é a maneira de entrevistar B, que não é a maneira de entrevistar C. É preciso psicologia. Muitas vezes você precisa ser mais claro, outras vezes você precisa ser mais objetivo, mas sempre respeitando o direito que o entrevistado tem de apresentar o seu lado da história. Eu me lembro perfeitamente de um secretário de segurança de São Paulo, não está mais na vida política, mas não me revelarei por uma questão ética o nome dele, que dizia que era profundamente errado repórteres entrevistarem membros do PCC, porque seria uma forma de se vangloriar, de se dar um destaque excessivo ao crime organizado, até se descobrir que esse mesmo secretário de segurança tinha ligações incestuosas com o PCC. Então, por isso que ele não gostaria que se falasse sobre o PCC. E ele usava essa argumentação de que seria antiético se entrevistar. Eu acho que muitos dizem, mas você entrevistar uma pessoa que produziu danos à sociedade é ruim, porque você vai glamorizar essa figura. Eu acho que todos, sem exceção mesmo, têm o direito de apresentar o seu lado da história. Se essa pessoa produziu danos, você precisa fazer a entrevista, sob o ponto de vista da sociedade, e você, fazendo a entrevista dessa forma, você vai, inclusive, fornecer as melhores pistas, as melhores indicações de como a sociedade pode se proteger dessa pessoa. Entrevistar não significa apoiar os atos de um determinado entrevistado. Significa apenas fazer indagações sobre o ponto de vista da sociedade. Dito isso, eu acho que todos, sem exceção, têm o direito, porque hoje algumas pessoas dizem que fulano de tal não pode dar entrevista por uma razão específica. Amanhã descobre-se que essa razão é uma censura ou é uma maneira de se evitar que a sociedade fique sabendo determinados fatos importantes em benefício desse ou daquele segmento. Ou seja, a censura é uma das armas mais nocivas que um país pode sofrer, pode receber. A censura destrói nações e a liberdade de imprensa constrói nações. E, nesse princípio, todos têm direito de apresentar o seu lado da história, desde que o repórter
saiba formular perguntas sobre o ponto de vista da sociedade. Puxando um pouquinho atrás da sua resposta, Cabrini, você falou que as suas entrevistas são muito dinâmicas e você pode ser que o roteiro sofra alterações. Tem algum exemplo que você citaria de que você foi preparado para ter um tipo de conversa com uma pessoa, mas conforme o papo foi acontecendo, você mudou até de maneira um pouco drástica e foi por um outro caminho que talvez você não imaginava antes de começar a entrevista? Muitas vezes isso aconteceu. Eu sempre digo isso aos jovens jornalistas, porque eles partem ali com um questionário, né? 10 perguntas. Aí o entrevistado responde a primeira, ele dá assim, pistas incríveis para uma outra indagação, ao invés de prosseguir naquele tema, naquela abertura de porta que passou a existir, o repórter ele faz para a pergunta 2 e perde grandes oportunidades, né? Claro, eu procuro me preparar, qualquer jornalista precisa se preparar antes de fazer uma entrevista, mas eu jamais permito que esse questionário seja fixo. Muitas vezes eu sequer tenho anotações nas minhas mãos, eu só tenho anotações se são textos fundamentais para se indagar o entrevistado. Claro que você sempre procura se preparar, procura não esquecer de determinadas questões que tenham que ser feitas, mas essa de mudar totalmente, muitas vezes, da mesma forma que quando eu saio às ruas, eu saio com uma impressão e você nas ruas encontra algo totalmente diferente. Se existe algo que eu critico no jornalismo atual, é a ditadura das gerações. É aquela reportagem que ela é concebida dentro de uma redação e o repórter ele sai às ruas não para descrever o que ele encontra, mas apenas para confirmar uma tese previamente estabelecida. E se o entrevistado número 1 não confirmar aquela tese, ele será sumariamente retirado da reportagem. Se o entrevistado número 2 confirmar, então ele terá um local de destaque nessa mesma reportagem. Isso não é jornalismo, isso é confirmação de tese. Eu não acho que seja papel do jornalista confirmar teses. Ele pode sair com uma determinada ideia pré-estebelecida, o que é normal, muitas vezes uma ideia pré-estabelecida dentro da redação, mas é preciso que o jornalista esteja pronto para mudar totalmente a pauta numa entrevista que você citava agora há pouco, ou numa reportagem de uma guerra, numa reportagem de uma manifestação, numa reportagem de qualquer tipo de acontecimento que mereça uma cobertura jornalística. Se permitir mudar significa fazer o jornalismo pulsar. Qualquer coisa que não seja isso é jornalismo ideologizado. Eu não acredito em jornalismo ideologizado. Quando eu entrevisto pessoas da esquerda, pensam que eu sou da direita. Quando eu entrevisto gente da direita, pensam que eu sou da esquerda. Por quê? Porque eu procuro fazer questões sob o ponto de vista da sociedade. Só isso, sem ideologizações. E tem alguma que você destacaria que mudou esse roteiro drasticamente? Não precisa talvez ser uma célebre entrevista, mas algum assunto talvez muito importante que você tenha ido com uma pauta e uma ideia e isso acabou não acontecendo, aconteceu ser muito dinâmico. Olha, teve um caso emblemático em relação a isso? Muitas vezes isso aconteceu, com toda certeza. Em todas as coberturas, eu acho que eu acabo mudando um pouco, né? Na entrevista no Collor, eu mudei várias opiniões, é que eu não emito opinião. Né? Emitir opinião não é ético. Sim. Mas muitas vezes eu entro com uma determinada, antes de fazer uma entrevista, eu com uma determinada opinião, mas o segredo é você não se deixar escravizar por essa opinião. Opinião é uma coisa, serviço de reportagem é outra. Então, na entrevista com a própria Dilma Rousseff, eu falei, na entrevista com Yasser Arafat, na cobertura da guerra na Ucrânia, eu tinha determinadas noções daquilo que eu ia encontrar, nessa cobertura do conflito entre Israel e Hamas, eu também tinha expectativas que muitas vezes não se confirmavam, muitas vezes eu encontrava personagens totalmente surpreendentes, porque eu parto do pressuposto que o repórter tem que estar totalmente pronto para se deixar surpreender. O dia que o jornalista não estiver mais preparado para se deixar surpreender, ele tem que mudar de profissão. Boa. Mas todo mundo, a gente sabe as entrevistas que você fez, mas assim, nem sempre as coisas saem como a gente imaginou. Teve algum nome que você quis muito entrevistar, mas por alguma razão a pessoa acabou recuando? Ou seja, você teve todo o poder de convencimento para fazer a pessoa falar. Ela aceitou, mas depois ou mudou de ideia, ou depois
ficou te enrolando? Acredito que deva ter algum caso, não sei se você pode abrir, claro, né? Também tem isso. Não, eu tenho dois casos bem emblemáticos nesse sentido aí. Caso número 1, eu fui para a Colômbia para cobrir a presença de brasileiros na FARC. Tinha indicações, inclusive localizações, né, geográficas dessas pessoas. Durante o trajeto, que eu estava em San Vicente del Caguán, estava na região de San Vicente del Caguán, ali na Colômbia, e nós fomos surpreendidos por homens das Farc que nos sequestraram. Nós fomos desarmados, eles tiraram todos os nossos desarmados, porque eu considero a minha grande arma uma câmera, né? Então, eles tiraram todos os nossos equipamentos. A sorte que a gente conseguiu filmá-los quando eles se aproximavam, e fomos colocados num caminhão que transportava porcos, porque eles recebiam ajuda de fazendeiros. E fomos levados para um lugar ermo, uma fazenda. Então, a matéria que deveria ser de brasileiros que estavam servindo as Farc acabou sendo de guerrilheiros das Farc, homens, mulheres, que sofreram grande lavagem cerebral e que acreditavam piamente num tipo de visão da humanidade, num tipo de visão das relações humanas. Aquilo que deveria ser uma reportagem de brasileiros integrantes das Farc acabou transformando uma visão única, uma oportunidade totalmente privilegiada de observar como cerca de 20 homens e mulheres, muito jovens, todos eles muito jovens, agiam, se comportavam e pensavam. Pena que eu não pude filmar, mas a reportagem acabou sendo uma descrição de tudo que eu vi e ouvi naqueles 3 dias que a gente permaneceu sequestrado. Eles achavam que nós éramos agentes da CIA, fizeram todas as identificações, constataram que não éramos agentes da CIA, que éramos, de fato, jornalistas brasileiros, sem ideologizações importantes, né, sem um viés ideológico importante, e acabaram nos tratando muito bem, diga-se de passagem. E eu acabei fazendo uma reportagem baseando-me nos relatos, e foi uma reportagem muito interessante, está inclusive no meu livro, nos bastidores do meu livro, está inclusive no YouTube, pode se encontrar, né? Chama-se Relatos de um Sequestro. Outra reportagem que eu posso dizer para você também foi quando eu fui para o Presídio de Segurança Máxima de Porto Velho para entrevistar o Ney da Rocinha. Tudo certo, ele tinha concordado, ele ia dar uma primeira entrevista dele com um jornalista brasileiro. Chegando lá, eu encontro com ele e ele diz, olha, eu aceitei te receber, mas para comunicar que eu desisti da entrevista. Como? Ele disse, não tem jeito agora, não dá, talvez no futuro. Só que quando eu acabei de conversar com o Ney da Rocinha, o rival dele, que estava ali no mesmo presídio, Fernandinho Beiramar, um homem até mais emblemático do próprio Ney, podemos dizer dessa forma, ficou sabendo que o rival dele queria me dar uma entrevista, e falou, não, o Ney vai falar, então eu quero falar. Então eu falei com ele, ele ficou de dar uma entrevista. Eu falei, tá bom, então vou me preparar para fazer entrevista contigo. No dia seguinte eu cheguei lá para entrevistá-lo, e ele me disse, não, eu pensei bem também, não vou dar entrevista. Putz, mas que decepção. Eu pensei que uma noção que eu sempre via a seu respeito era verdadeira. Que noção é essa? Ele me perguntou. Ele falou, não, de que a sua palavra não tem curva. Como assim minha palavra não? Minha palavra não tem curva mesmo. Você falou que você ia falar, mas você não quer falar? Tá bom, eu vou falar. Mas tem que ser o seguinte, cada pergunta que eu responder, eu tenho que ouvir para saber se eu gostei e eu aprovar. Pode ser, tá bom, vamos fazer dessa forma. Eu fiz um sinal com o meu cinegrafista e eu percebi que o Fernandinho Beiramar, que é um cara muito inteligente, preparado, tinha uma fragilidade. Qual era? A vaidade. Claro. Toda a resposta que ele me dava, claro, comecei leve. Né? Comecei permitindo que ele, soltando a bola para ele ficar. Entendeu? E aí o cinegrafista fazia uma expressão de, ok, nossa, que incrível o que você está falando. Resultado, foram 2 horas de entrevista, onde eu não precisei voltar a nenhuma pergunta e consegui fazer as entrevistas mais desafiadoras. Mas precisei ali mudar tudo. Eu não fui para aquele presídio para entrevistar o Fernandinho Beiramar. Fui lá para entrevistar o Ney da Rocinha. O Fernandinho ia assistir. Precisei ter uma presença de espírito na hora. Isso acontece muitas vezes. Se você
sair para fazer uma cobertura e voltar com outra. E você precisa estar pronto para isso. Essa entrevista do Fernandinho Beiramar, ela é até recordista em visualizações, juntando os 3, 4 perfis, quando ela está distribuída no YouTube, são mais de 30 milhões de visualizações. Um verdadeiro fenômeno. É um fenômeno. E o que você acha que fez o Fernandinho Beiramar, num primeiro momento, recuar até você usar o que ele disse contra ele mesmo? Por que você acha que, no caso dele, ele também tinha desistido de falar com você? Sei da repercussão, orientação de advogado. Eu já tinha, antes de estar naquele presídio, tentado falar com o Fernandinho inúmeras vezes, sempre usando como contato advogados. Nunca andou. Mas esses personagens, eles recebem daqueles que os auxiliam juridicamente, muitas vezes, aconselhamentos que não se manifestem. Muitas vezes eles querem falar, mas a justiça não deixa. Eu acredito que todos têm que ter o direito de se manifestar. E quando a justiça não permite que um determinado personagem, uma determinada personalidade se manifeste, eu acho que isso é algo que depõe contra a democracia. Democracia, o seu lado da história, para, inclusive, que a sociedade possa ter uma visão mais crítica e mais justa dos pensamentos, até para discordar, até para questionar. Mas todos têm que ter o direito de se manifestar. Cabrini, mudando um pouquinho de assunto agora, você falou rapidamente numa das suas respostas sobre a guerra da Ucrânia, e ela, acredite ou não, já dura 3 anos e meio, né? Você esteve lá no começo dessa guerra, em reportagem de cenário de guerra. Você chegou perto de efetivamente morrer? Você temeu em algum momento, falou, putz, acho que eu não vou conseguir voltar para o Brasil. Você sentiu a coisa apertar ali? Sim, com certeza. Quando eu estava em Kiev, os russos estavam a 30 quilômetros do centro da cidade, estavam na periferia. Foi a oportunidade em que eles mais se aproximaram da capital ucraniana. E foi quando o jornalista do New York Times morreu. Nós estávamos nós estamos a 2 quilômetros dele, onde ele morreu ali, nas imediações de Kiev. E era um ambiente muito instável, bombardeios constantes, cidades que tinham sido arrasadas, abandonadas, mas repletas de minas terrestres, envolvia risco. E são riscos calculados que você assume em nome de se fazer uma grande cobertura. E foi o que nós fizemos, né? Fizemos essa cobertura, que é uma cobertura onde a gente ganhou prêmios, inclusive, mas eu me lembro, por exemplo, que quando a gente se aproximou de Kiev, a única maneira de se aproximar era um trem noturno. E quando o trem se aproximava de Kiev, todas as luzes eram apagadas, para que o trem não se tornasse um alvo fácil das baterias, das forças russas, que almejavam qualquer transporte bélico que estivesse se movimentando ali. Então, todas as luzes tinham que ser apagadas. E isso durava aproximadamente uns 10 minutos. Eram 10 minutos que pareciam uma verdadeira eternidade. Ninguém emitia um único som, era uma tensão muito grande, até você conseguir entrar no perímetro da cidade, num lugar mais seguro, e aí as luzes eram retomadas. E nessa minha estada em Kiev, que durou várias semanas na cidade, constantemente foi alvo de pesados bombardeios, todos os dias que você estaria para cobrir as consequências. E também, ao mesmo tempo, sabendo da possibilidade do próprio lugar onde você se hospedava. A gente estava num hotel e tinha bunker, mas dependendo do tipo de ataque aéreo, o bunker pode não ser suficiente. Então, eram momentos de extrema tensão. Mas quando eu cobri a guerra da Ucrânia, eu já tinha uma longa experiência, eu já tinha coberto a guerra do Iraque, do Afeganistão, da Somália, do Haiti, enfim, eu já tinha uma experiência bem grande e eu consigo me manter sob controle, né? Não entrar em pânico. Fundamental, em ocasiões como essa, é você não entrar em pânico. E você planeja voltar para a Ucrânia? A guerra ainda está rolando, mas quem sabe você volte para cobrir o fim da guerra, não é verdade? Com toda certeza, é uma possibilidade. Tudo aquilo que representava uma notícia importante para o nosso público vai merecer a minha atenção, e eu, basicamente, jamais espetei nenhum tipo de pauta por causa do risco que ela represente, que ela possa representar. Eu não tenho nenhum tipo de atração por adrenalina, como alguns poderiam achar,
a minha atração é pelo bom jornalismo, e tudo aquilo que representava o jornalismo. O risco que a gente corre é calculado, né? Você procura aprender as limitações que uma cobertura pode representar para o jornalista. Eu me lembro que nos anos 60, 70, quando você se apresentava como jornalista, você costumava, em geral, ser protegido. A partir da Guerra da Bósnia, jornalistas passaram a ser alvos em franco-atiradores. Na Guerra do Iraque, jornalistas começaram a ser alvos de sequestro como moeda de troca para que grupos guerrilheiros conseguissem dinheiro. Então, o que mais se protege numa cobertura é o conhecimento do terreno aonde você está pisando. Muitas vezes é fundamental você vestir o seu equipamento, o colete, o capacete, numa cobertura, uma guerra na Ucrânia, ou como a cobertura do conflito entre Israel e Hamas, isso foi decisivo. Outras vezes é mais simples, você se infiltrar na população, porque se você usar todo o aparato de proteção em comunidades onde as pessoas mal têm, muitas vezes, do que vestir, é como se você estivesse passando informação para elas de que a sua vida é mais importante do que a delas. Então, você precisa, antes de tudo, mostrar que você respeita culturas diversas da sua. Quando ele estava no Afeganistão, na primeira cobertura, na ascensão do Talibã, a gente estava filmando uma vila que estava sendo totalmente dizimada, justamente porque eles tinham dado comida para as tropas inimigas do Talibã. Era uma vila persa. E a gente filmou tudo isso. Na saída, a gente foi interceptado, eles fizeram toda a menção que iam fuzilar. O fato de eu saber falar algumas palavras, claro que falar fluentemente é impossível, mas eu sabia falar algumas palavras. Eu consegui comunicar a quem iria nos fuzilar que a gente era um jornalista brasileiro, que a gente era jornalista brasileiro, não americano. Estavam naquele momento muito, assim, muito magoados com a imprensa americana. O fato de saber falar algumas palavras fez com que aqueles guerrilheiros, que eram guerrilheiros de uma cultura muito pequena, muito rasa, se convencessem da necessidade de chamar um comando mais culto, onde eu pude me comunicar em inglês com mais facilidade, e ao invés de a gente ter fuzilado, a gente acabou até sendo alimentado. Era pão e tomate, com muita areia, mas foi o melhor banquete que eu pude fazer em toda a minha vida, né? Então, o que eu sempre digo é que você demonstrar respeito por culturas diversas é uma forma importante de se proteger e procurar conhecer o terreno onde você está pisando. Proteger em um determinado lugar pode não ser igualmente válido em outro lugar. Então, nada te dá segurança total. Muitas vezes você tem que usar todo o aparato, outras vezes você tem que se infiltrar, e quando você se infiltra, é claro, o outro lado do conflito acaba tendo a sua cobertura prejudicada, e você sempre procura fazer uma cobertura que mostre todos os lados. Como disse Bill Johnson, pensador americano, em uma guerra, a primeira vítima é a verdade. E todos tentam manipular o trabalho do jornalista. A procura de tentar não se limitar a mostrar apenas uma verdade, ela é insana, difícil, mas absolutamente imprescindível para que você cubra bem uma guerra. Cabrini, agora eu quero saber o que é que você falou para ele nesse idioma tão complexo, se é que você lembra o que você falou, que ele conseguiu te entender para não te fuzilar. Você lembra as palavras, exatamente o que você falou para ele? Eu misturei pastum com água, falei, como a rabana, nasta sarrafi brasileira. Eu disse, ó, não tem problema, fique calmo, eu sou jornalista brasileiro. Mas aí parou aí também, Foi né? Não avançou mais. A conversa não dava para prosseguir naquilo que eu conheci de pastum, não. Mas, olha, pelo menos foi suficiente para ele dar um sorriso e desistir de nos fuzilar. Claro, sem dúvida, salvou sua vida. E a gente, inclusive, no documentário, esse documentário está no YouTube, inclusive a gente estava levando lá câmera escondida, e a gente, momentos que a gente estava ali, estavam todos os guerrilheiros aí no nosso entorno, foram até filmados, né? A gente tem algumas imagens, na verdade, a gente conseguiu filmar uns 10 segundos, mas mostra toda a situação. Isso está uma cobertura que eu fiz nessa época foi pelo SBT, né? Foi o SBT Repórter de 1995,
E tem toda essa situação, tudo que a gente viveu ali nessa cobertura, por exemplo, a cobertura a gente não usou um grande aparato, porque se eu usasse um grande aparato, eu ia ensejar o ódio deles. Foi o que eu reparei logo, cara, eles odiavam todos aqueles jornalistas que chegavam com um aparato de segurança que eles não possuíam ali, né? Então, eles enxergavam isso como forças capitalistas dominadoras que não respeitavam a cultura do Islã, a cultura do islamismo. Mas é uma percepção que você tem que ter muito rapidamente e conhecimento de culturas da diversidade e respeito, né, daqueles que não pensam como você pensa. Você não pode estar em locais onde a cultura é totalmente diversa da sua, querendo que as reações sejam semelhantes às que você teria na sua cultura. Você precisa respeitar. Eu acho que grandes deveres de um repórter, em qualquer entrevista, em qualquer tipo de missão, é entender a perspectiva do entrevistado, entender a perspectiva daquilo que está sendo coberto, que muitas vezes vai ser totalmente diferente. Todos nós nascemos mediante culturas, mediante princípios. E quando você faz uma matéria, quando eu faço uma pergunta, essa pergunta, ou um texto, quando eu elaboro um texto, vai refletir de maneira inevitável a minha cultura. Então, o grande desafio que o repórter tem é de conseguir cobrir culturas diversas sem preconceitos. Não é fácil isso, é extremamente difícil, porque de forma até subliminar, de forma até inconsciente, você tende a ter um preconceito àqueles que não pensam como você pensa. Mas bloquear esse tipo de raciocínio é absolutamente fundamental para que você exerça o jornalismo como ele deve ser exercido. Sem dúvida. Você estava falando que essa sua reportagem do fuzilamento e tudo mais foi na época que você estava no SBT, e você teve 3 passagens pelo SBT, se não me falha a memória, né? Eu queria saber como é que era a sua relação com o Silvio Santos, porque já a Malemar vai fazer um ano que ele se foi, infelizmente. Quando é que você teve o seu primeiro contato com ele, Cabrini? Meu primeiro contato com o Silvio foi quando, na minha primeira passagem, eu recebi uma proposta da Rede Globo para ser correspondente em Londres, e ele não queria me liberar porque eu tinha um contrato, e eu precisei falar para ele que era importante para a minha carreira, e que ele pensasse de uma maneira mais humana e menos enquanto empresário. A primeira reação dele foi de não permitir que eu fosse. Isso foi em 1992. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Luciano Calegari me chama e falou: Silvio, pensou melhor, decidiu te liberar. Decidiu você, sempre foi um jornalista dedicado, eu tinha comandado, né, junto com o Luciano Calegari, a cobertura da Copa de 1990 na Itália, a gente tinha montado uma equipe, né, e tinha feito o maior sucesso, e eu tinha um contrato muito bom, né, mas para mim era muito importante essa oportunidade de me tornar correspondente da Globo em Londres. Eu já tinha feito a cobertura da Fórmula 1 pelo SBT, dos bastidores. Eu não tinha, na maior parte das coisas, eu não tinha credencial, só tive na primeira. Nas outras, quando a Globo começou a ver que as nossas coberturas e bastidores passaram a suplantar o que eles faziam, mesmo sendo a emissora detentora dos direitos, eles passaram a pedir para que a Foca e a PISA não nos dessem credenciais. Mas, mesmo assim, a gente fez uma cobertura histórica. Eu fui na ilha do Nigel Mansell, no iate do Piquet, eu fazia uma cobertura alternativa, né? Às vezes entrava no paddock, às vezes não conseguia entrar, mas eu arrumava um jeito de fazer uma cobertura atraente num momento muito especial da Fórmula 1, que tinha Nigel Mansell, Nelson Piquet, Ayrton Senna. Era um momento realmente Alan Prost, um momento único, né? E esse meu momento eu estava no SBT, fizemos uma cobertura histórica do tricampeonato do Ayrton Senna, e eu recebi a proposta no final do ano de ir para a Rede Globo, para ser correspondente em Londres, não só para cobrir Fórmula 1, mas para fazer todo tipo de cobertura. E eu não estava podendo ir porque não tinha liberação. E o Silvio decidiu me liberar. Foi a primeira vez que eu vi. Depois, a segunda vez que eu vi foi 2 anos depois, eu ganhei o troféu imprensa, graças à localização do PC, graças à cobertura da morte do Ayrton Senna, cobertura da Fórmula 1, as matérias investigativas que eu fazia lá em Londres, e eu recebi o troféu imprensa e fui receber nas mãos do Silvio Santos. Essa foi a segunda vez. E depois, a terceira foi quando o SBT me tirou da Globo,
como eu já contei, que alguém fez uma proposta para eu continuar, para fazer Fórmula 1, mas já estava seria um grande desafio. Então, aí eu entrei pelas mãos do Luciano Calegari e também do Silvio, que permitiu que essa entrevista no Polo fosse veiculada, todo mundo achava. E a última vez foi agora, nessa última passagem, que levou mais de 10 anos, aonde eu estava na Record, na minha primeira passagem pela Record, e a gente tinha, basicamente, a gente tinha se tornado a principal audiência da Record, no momento de lançamento da Fazenda, o Record tinha logo depois, se tornou uma audiência da emissora. E era um enorme sucesso. Eu lembro que eu voltei de uma cobertura onde tinha entrevistado o pai do Michael Jackson, logo após a morte do Michael Jackson, a cobertura do Michael Jackson foi até o recorde do repórter nessa época, né? E a minha assistente, a minha empregada doméstica, uma pessoa que eu gostava de fazer exemplo, Flora, ligou uma pessoa aí que chamada Silvio Santos. Daí meu pai não, pai, o Silvio não para de te ligar. Pensei que podia ser trote, verifiquei, não era trote, o Silvio não parava de me ligar. E eu tinha que ir no Silvio, quando eu consegui falar com ele, eu venha para casa, eu preciso falar com você. Ele fez uma proposta irrecusável, ela representava muito mais do que eu ganhava, com a liberdade de criar um novo programa, enfim, uma proposta dos sonhos, né? Mas só que eu tinha que escolher. A proposta foi escrita agora, daqui 10 minutos, você sair de casa, não tem mais. E o Uber era um negociador que tem bastante... Implacável. Bastante agressivo, bastante contumaz, né? Mas um homem de muita palavra. E eu acabei indo com a SBT, foi quando eu fiz o Conexão Repórter, programa do qual a gente ganhou pouco, a maior parte dos estudantes, né? História de 10 anos de Conexão Repórter, eu tive assim, muita liberdade, e o Silvio sempre me ligava. A ideia, por exemplo, de fazer uma grande matéria com o Bispo de Macedo foi dele, de vez em quando ele me ligava, passando sugestões, mas ele sempre também respeitou a minha liberdade. Eu tive a oportunidade de fazer jornalismo daquilo que eu achava que ele deveria fazer. Foi um momento historicamente muito importante e que foi possibilitado que eu voltasse à Record, que é uma emissora inteiramente comprometida com o jornalismo, né, e apresentando hoje o principal produto da emissora, que é o Domingo Espetacular, uma fase muito importante da minha carreira. A sua liberdade no SBT, Cabrini, era estipulada em contrato ou você tinha só um acordo verbal, era no fio do bigode, como a gente fala com o Silvio? Fio do bigode. O Silvio você não precisava ter um contrato, não, só falar com ele. Era só falar com ele. Então todas as suas entradas e saídas do SBT foram costuradas diretamente com ele? Eu tinha um contrato, né? Tinha um contrato, um contrato muito bom, mas ele pensava mais na questão financeira. Questão de liberdade editorial, era conversando com ele, eu sempre tive total liberdade. É verdade que no SBT você teve um convite para comandar o programa chamado Boletim de Ocorrência em 2010 e você não quis? É verdade. Eu achava que não era a minha cara, não era o meu DNA e não me interessei. E rapidamente, ninguém te fez nenhuma pressão para que você aceitasse? Não teve nenhuma... Você falou não e acabou. Eles entenderam perfeitamente os meus argumentos. Entendi. Aí quando você voltou para a Record em 2020, Cabrini, eu lembro que você chegou a manifestar uma vontade de ter um programa de entrevista. Você ainda almeja isso? Você ainda tem isso como um plano? A entrevista talvez não fosse exatamente um programa para a TV aberta, mas eu gosto de ter liberdade de entrevistar todo tipo de personalidade, né? Eu gosto muito de entrevistar. E talvez isso ainda aconteça. Eu tinha também um projeto de criar um programa chamado Biografia. Eu gosto muito de escrever biografias, de produzir biografias. Mas, atualmente, eu estou no principal produto da emissora, que é o Domingo Espetacular, que me toma um tempo total, né? E esses projetos ficam para um outro momento. Sim. Cabrini, eu queria saber se tem algum bastidor que você não tenha falado ainda sobre a entrevista que você fez com o Joe Jackson, com o pai do Michael Jackson, né? Ele também já faleceu e tudo mais, mas como é que um jornalista brasileiro sair daqui do Brasil para poder convencer ele a falar com um programa brasileiro? Coisa que nem a televisão americana às vezes conseguia fazer, vocês conseguiram fazer. Como é que convence um cara desse a dar uma entrevista para uma televisão do Brasil? Principalmente a presença do Michael Jackson no Brasil, quando ele produziu aquele série de vídeo, né, com Timbalada, foi algo que tocou o coração dele e ele se convenceu que era importante falar conosco. Simples assim? Foi basicamente o cerne da questão.
e Caramba. reagir rapidamente, falar com o contato certo, né? Basicamente isso. Foi o trabalho de toda uma equipe, não foi o trabalho... Esse é a entrevista do Claro. Joe Jackson, até estava no Nordeste, fazendo uma matéria investigativa, quando me ligaram, e ela já estava, assim, bastante avançada, não fui eu que... Eu, muitas vezes, eu Entendi. participo, né? É muito comum eu participar da obtenção de grandes exclusivas, entendeu? Outras vezes eu faço um conjunto com as pessoas da minha equipe, mas nesse caso é uma equipe lá americana que tinha conseguido isso, e eu só cheguei lá, basicamente, e fiz a entrevista. Entendi. E para fechar, Cabrini, se você Não tem puder... dificuldade, não. Eles tinham já avançado, né, nessa produção. Entendi. Para fechar, se você pudesse entrevistar duas pessoas, uma viva e uma que já tenha ido, quem seriam essas pessoas e por quê? Você teria esses nomes de uma pessoa que está aí, por aí, e uma pessoa que já não está mais entre nós. E queria te perguntar também por que a escolha desses nomes. Olha, eu tive a oportunidade de fazer aqui entrevistas célebres, né, com muita gente, mas que uma entrevista que não foi possível fazer foi com o Saddam Hussein, por exemplo. Eu entrevistei o Tariq Aziz, que é o número 2, foi uma entrevista muito boa, muito importante, e também estive perto de conseguir fazer entrevista com o Fidel Castro, acabou não dando certo, e num determinado momento a gente tinha pistas muito boas, porque eu fiz muitas coberturas do Oriente Médio, eu acreditava que a gente tinha pistas muito boas para chegar até o Osama Bin Laden. A gente tinha contatos muito bons. Num determinado instante eu achei que era uma entrevista possível, porque era do interesse geopolítico dele falar com uma televisão brasileira. Fui levado a acreditar nisso por intermediários. Acabou não dando certo, né? A história do jornalismo investigativo mais ainda, é a história de pautas que não dão certo, né? Para cada pauta que dá certo, tem outras 9 que não deram certo. Mas faz parte, tem muita coisa que não deu certo, mas aquelas que deram certo me dão muito orgulho. E o jornalismo, ele vale a pena quando você consegue, através dele, do jornalismo investigativo, combater injustiças. A grande missão, o grande objetivo do jornalismo investigativo é combater injustiças. Jornalismo investigativo que não combate injustiças é irrelevante. Saber o que é que você perguntaria para o Fidel Castro e para o Saddam Hussein. Olha, o Fidel Castro é um dos pensadores mais importantes, um dos homens que mais fizeram as sociedades no mundo todo refletirem para o bem e para o mal. Acho que a grande pergunta que tinha que ser feita para ele é se esse sonho dele de uma sociedade comunista não ia, com o tempo, virar uma grande utopia, como acabou virando, né? Hoje nós temos Cuba em uma transição bem importante para um outro tipo de sociedade, exatamente porque o sistema em que ele implantou se tornou um dinossauro. Mas, ao mesmo tempo, ele remete a um momento poético e romântico da sociedade humana. Essa que é a verdade. E para o outro, qual foi o que perguntou? Outra pergunta que você fez? Saddam Hussein. Bom, para o Saddam Hussein, eu consegui fazer uma imagem que foi um grande desafio, que era a principal pergunta que eu ia fazer por ele. O Saddam Hussein desmentiu a existência de soldados que tinham as orelhas cortadas porque não queriam servir à força o exército de Saddam. Ele dizia que isso era invenção da imprensa americana. E nós conseguimos, pela vez, prova disso. Da mesma forma que eu consegui também uma prova do quanto as cidades do norte do Iraque foram afetadas pelas armas químicas de Saddam Hussein. Eu estive em Halabja. Embora o ataque tenha sido anos antes, a água continuava contaminada. E essas seriam as duas principais perguntas a serem feitas aí. Primeiro, provar que ele, de fato, mandou cortar a orelha de soldados que não queriam seguir às ordens dele, e também mostrar que
Muito tempo depois do ataque com armas químicas em Halabja, pessoas inocentes, crianças, sofriam as consequências de uma água contaminada. Então, e tem alguém vivo aí? Compensava toda a Uma ânsia de boa. poder que ele pôde ter. E tem alguém vivo que você ainda gostaria de entrevistar, mas não conseguiu falar por alguma razão? Ah, muita gente, muita gente. Ah, tem muita gente ainda. Muita gente, tem sim, mas estamos em tratativas. Não vou revelar, entendeu? Porque a descrição é um dos princípios mais importantes do jornalismo, mas a gente tem aqui, eu e minha equipe, entendeu? Estamos aqui em tratativas, com muitas entrevistas importantes, e sempre entrevistas que sejam significativas para a sociedade, que a gente considere importante que a sociedade conheça a perspectiva desses personagens. Mas tem sim, quem sabe, Cabrini, em breve tem sim, a gente não vai tá. fazer essas matérias. No Domingo Espetacular, que inclusive já vai fazer um semestre que você está à frente do Domingo Espetacular. Voltando um pouquinho já para falar desse ano, quando é que você ficou sabendo que você seria âncora do Domingo Espetacular? Quem é que pegou o telefone e falou, Cabrini, você será... Ou foi um convite, né? De repente foi um convite que você poderia ter recusado. A gente não sabe, é isso que você vai falar agora. Sim, foi o vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro, dizendo que ele queria uma nova concepção do Domingo Espetacular, um programa ainda mais ousado jornalisticamente, um programa que tivesse a pegada jornalística que eu represento. Eu, nesse tempo que eu estou de repórter, já há quase 4 anos, vai para 4 anos, as minhas reportagens sempre foram muito significativas para a audiência do programa, para a repercussão do programa. Então, a minha participação na grande reportagem, como editor-chefe e como repórter, o apresentador, repórter apresentador da grande reportagem, sempre foi muito importante. Então, eu já estava muito integrado, mas além da grande reportagem, eu fazia também o câmera repórter. A minha principal incumbência era a grande reportagem. O Domingo Espetacular sempre foi a minha prioridade. O câmera repórter vinha depois, se dedicava também. Então, eu já tinha uma integração muito grande. Me tornar âncora significa uma filosofia jornalística, uma imagem que a emissora quer passar, de valorização. Do próprio Domingo Espetacular, dos acontecimentos, das eleições americanas, do terremoto na Turquia, da morte da rainha Elizabeth II, enfim, a gente já ancorava e já apresentava. Então, essas ancoragens que foram extremamente bem-sucedidas e que foram divisores de água, inspiraram ainda mais a dar esse passo na emissora e da minha perspectiva de aceitar, a de que a gente queria uma cobertura ainda mais voltada para o jornalismo daquele que, de fato, vai lá e faz a reportagem, né? Grandes repórteres da televisão mundial, da televisão americana, da televisão europeia, grandes âncoras vieram da reportagem. Então, basicamente, é uma tendência mundial, né? Do repórter, aquele que teve uma experiência importante na rua, um dia possa ser levado a essa posição de âncora. Como âncora, eu me vejo, antes de tudo, como um repórter, entendeu? Eu acho que é um repórter ancorando, levando a minha experiência de anos, mais de 4 décadas na reportagem, sempre com muito entusiasmo, sempre tentando levar uma busca pela imparcialidade. Eu costumo dizer que a imparcialidade total não existe, porque a gente tem nossos princípios muitas vezes invisíveis. Mas o que faz essa nossa atividade algo nobre é a busca pela imparcialidade, mesmo que ela jamais seja totalmente alcançável, mas é a busca dela que faz da nossa atividade algo que muda a história de países. E o quão ligado você fica no seu principal concorrente, Cabrini, que é o Fantástico? O Domingo Espetacular vai ao ar no mesmo horário. Até que ponto você fica observando a concorrência, o tipo de reportagem que eles vão colocando no jornalístico deles para poder fazer um Domingo Espetacular, de certa forma, combativo? Até que ponto o que o Fantástico está fazendo mexe com o que o Domingo Espetacular está fazendo? Claro que é uma referência, assim, como eu sei que eu também sou uma referência para eles, né?
Eu sei que eles muitas vezes conversam sobre o que o Cabrini está fazendo, né? O que o Domingos está fazendo. Isso é absolutamente normal. Eu já fiz grandes matérias, já ganhei prêmios, né? Por exemplo, o prêmio Livre Badajoz, da história do voo 254, onde a gente entrevistou pela primeira vez o comandante Garcês e conseguimos a carta preta, enfim, um caso de um acidente aéreo que nunca tinha sido devidamente explicado, foi um prêmio alcançado pelo Fantástico, assim como também conquistei prêmios pelo Globo Repórter, pelo Jornal Nacional. Eu conheço muito bem como funciona o Fantástico, conheço as prioridades, conheço a redação e respeito. Eu respeito muito bem muitos dos nossos concorrentes e eu acho que essa busca pela perfeição, do lado deles e do nosso lado, que faz o público ter melhores opções. Respeitar o concorrente é absolutamente fundamental, sempre com muita ética, com muita correção. Mas te envaidece o fato de incomodá-los, ou às vezes até ultrapassá-los em audiência? Até que ponto Olha, a isso te gente já envaidece? conseguiu isso recentemente, e é um marco, com toda certeza, um grande marco. Sabemos da dificuldade, sabemos da estrutura que eles têm, sabemos o que representa fantástico na cultura nacional, mas é através de um grande aniversário que a gente eleva a nossa própria qualidade. E eu vejo um momento de enorme entusiasmo na nossa equipe. E sei também, por amigos que tenho lá, o quanto respeitam o que a gente faz também. Quando a gente vai melhor numa cobertura, eles não se conformam. Assim como a gente também não gosta quando eles vão melhor que a gente, é normal. Mas ninguém vai melhor na cobertura, ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre, né? Mas o Fantástico, que tem grandes profissionais, é uma grande referência, com toda certeza. A gente fica depois analisando o que eles fizeram, sabem fazer, mas sempre com muita ética. E o que é que você percebe que o público do Domingo Espetacular mais gosta de ver no Domingo Espetacular? Porque às vezes vocês fazem um conteúdo que o Fantástico, por alguma razão, não consegue reproduzir ou às vezes nem tenta reproduzir por alguma razão. Tem algum ponto alto, além da grande reportagem, é claro, das entrevistas que você faz, mas algum conteúdo, entre aspas, alternativo que você percebe um bom desempenho e que muita gente fala, nossa, mas o pessoal gosta de ver isso no Domingo Espetacular? Tem alguma coisa É inusitada? fundamental que a gente esteja em sintonia com as mudanças da sociedade. O que é verdade hoje, daqui a 6 meses, pode não ser mais verdade. Existem momentos onde existe uma demanda grande por matérias mais leves, outros por matérias mais investigativas, mais densas. Nesse momento, a gente observa uma resposta muito boa, muito positiva, pelas coberturas do grande assunto do momento, agilidade no jornalismo e pelas matérias investigativas. É o que está dando, nesse instante, grandes respostas para nós. Mas isso pode mudar, daqui a pouco pode mudar. Você tem que fazer eventuais ajustes de rota. Mas então você está muito ligado, a equipe inteira está muito ligada. Totalmente ligado a isso. Né? A gente tem que todo dia estar conversando, sempre procurando uma sintonia com aquilo que o público deseja, mas partindo sempre do princípio do bom jornalismo. Perfeito. Cabrini, quero te agradecer demais pelo seu tempo disposto, por ter nos emprestado um pouco mais de 1 hora do seu tempo. Para mim foi uma honra muito grande ter falado com você nessa série de 20 anos aqui na telinha. E se quiser dar um recado para a turma que te acompanha, onde ver o Cabrini, obviamente que todo mundo sabe, né? Mas só por uma questão protocolar. Obrigado, Cabrini. Olha, é um prazer muito grande, eu acompanho o trabalho de vocês, é um trabalho brilhante, pulsante e muito inspirador. Eu gostaria de dizer que esse momento atual ele é muito, muito precioso na minha carreira. O sucesso do Domingo Espetacular nessa fase atual reflete muito a qualidade dos nossos repórteres, a qualidade dos nossos editores e o entusiasmo que todos eles têm demonstrado. O jornalismo se constrói todos os dias, com muita inquietação, com muito entusiasmo, com muita determinação, com muito comprometimento, com muita entrega. E é isso que a gente procura ter. Então, saibam, quando vocês assistem o Domingo Espetacular, vocês estão acompanhando o trabalho de uma equipe totalmente comprometida com aquilo que a nossa audiência deseja em termos de excelência de jornalismo. A gente procura exercer o jornalismo com agilidade e com muita qualidade. E é um momento muito importante poder ancorar o principal produto da emissora, juntamente com a Carolina Ferraz, que é uma colega muito querida mesmo,
é um momento muito importante. A gente tem uma equipe de altíssimo nível, saibam que eu faço o que eu gosto, faço aquilo que eu acredito, faço aquilo que possa, na minha visão, trazer benefícios para a sociedade como um todo. Perfeito. Cabrini, muito obrigado. Quem acompanhou a gente aqui até agora, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu feedback, que é muito importante. E confiram também a matéria completa no site do Na Telinha. Um grande abraço a todos.